Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai explorar conteúdos da atividade 3, né? Essa atividade, ela está presente lá no livro A Conquista da Matemática, certo? Na unidade temática Grandezas e Medidas, o objeto de conhecimento é comprimento da circunferência. A gente pretende com esse conteúdo, né, fazer vocês reconhecerem o número irracional como um número real, cuja representação decimal é infinita e não periódica, e também que vocês sejam capazes, ao final desse conteúdo, de estimar a localização de algum deles na reta numérica. Então, para início de conversa, senhoras e senhores, a gente vai começar aqui com o comprimento da circunferência, tá? Então, imagine, pois, que eu tenho um pneu aí de 40 centímetros de diâmetro, certo? Lembrando que o diâmetro é, na realidade, uma linha que sai de um lado ao outro da circunferência, passando pelo centro. Isso aqui é o diâmetro, ok? Então, ele quer saber o seguinte: esse pneu de 40 centímetros de diâmetro, quando ele der uma volta completa, quantos centímetros na horizontal? Ou seja, quantos centímetros ele vai percorrer na pista, certo? Então, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia marcar o início aqui, pegar um ponto qualquer aqui e tracejar aqui, né, colocar aqui ao redor desse pneu um barbante, beleza? Marcando o início e o final do barbante. Depois eu poderia esticar esse barbante, né, fazendo aí, medindo o comprimento dessa circunferência, tá certo? Que corresponde justamente a essa roda. Né? Ao fazer isso, senhoras e senhores, eu vou perceber que o comprimento dessa circunferência vai ser aproximadamente 125,6 centímetros. Isso para um diâmetro de 40 centímetros. Ou seja, aqui ao redor da circunferência eu tive 125,6, né? Para um diâmetro de 40 centímetros, ok? Uma coisa interessante, ao dividir esse comprimento, né, da circunferência pelo diâmetro, eu chego a um valor aproximadamente de 3,14. Senhores, esse valor é tão interessante, é tão simbólico para a gente, porque dividindo qualquer circunferência, eu digo qualquer circunferência pelo diâmetro dessa circunferência, eu vou obter sempre aproximadamente 3,14. Uma relação muito interessante. Essa relação é tão interessante, né, que os gregos egípcios, os gregos antigos, perdão, já conheciam isso antigamente e definiram isso como sendo o π, tá? O π, que eu leio como PI. O π, na realidade, é a primeira letra grega para indicar perímetro, certo? E eu represento basicamente o π como sendo 3,14. É lógico que alguns livros trazem o π como sendo 3,1, outros como 3,14, 15, alguma coisa, mas na prática o π equivale a 3,14. Né? Vocês poderão encontrar exemplos, claro que para vocês adotarem o π como sendo 3, outros como sendo 3,1, isso para questão de cálculo. Dessa relação aqui da circunferência pelo diâmetro, né, que é igual a π, eu estabeleço a seguinte relação. Lembrando que aqui embaixo do π eu tenho 1, eu posso multiplicar isso aqui por o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, o comprimento vezes 1 é igual a comprimento, diâmetro vezes π, diâmetro vezes π. Eu entendo, vocês sabem disso também, que o diâmetro equivale a 2 vezes o raio. Não é isso? Ora, se o diâmetro ele sai de um lado da circunferência para outro, então eu tenho que um diâmetro equivale a 2 raios. Muito bem, substituindo isso aqui na relação, eu chego à seguinte relação, que o comprimento da circunferência é 2πr, certo? E utilizando essa mesma relação no exemplo anterior, olha só, o comprimento da circunferência igual a 2πr. Lembrando que o π é 3,14 e o raio daquela circunferência anterior, que era 40 de diâmetro, o raio é 20. Fazendo esse produto aqui, eu chego a 125,6 centímetros. Ou seja, acabamos de demonstrar aqui, de fazer um cálculo, sem precisar, na realidade, fazer o esboço lá, colocando o barbante ao redor da circunferência para determinar o valor da circunferência. Já imaginou se eu precisasse medir toda a circunferência dessa forma? Já imaginou eu medir a circunferência lá da cobertura do estádio Castelão?
seria quase que impossível, né? Mas, utilizando essa relação aqui do 2 vezes a circunferência sendo 2 vezes o π, né, 2πr, eu consigo rapidamente determinar o valor para qualquer circunferência. Então, vamos aqui uma série de situações, né? A primeira delas diz o seguinte: uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Então, se o diâmetro é 80 metros, eu entendo que o raio é 40. O raio é a metade. Então, um atleta treinando nesta pista deseja percorrer 10 km diariamente. Então, o percurso dele vai ser de 10.000 metros. Já vou transformar isso aqui em metros, tá bom? 10 km é 10.000 metros. Ele quer saber qual é o número mínimo de voltas que ele deve percorrer que ele deve dar para percorrer essa distância de 10.000 metros. Primeiro de tudo, eu não sei quanto é que ele percorre em uma volta. Eu vou descobrir, então, quantos metros ele percorre em uma volta. Para isso, eu vou determinar o comprimento de uma volta, que é dada por 2 vezes o π vezes o raio. Lembrando que o π é 3,14. Se ele não deu aqui adote π igual a tanto, você vai adotar o π como sendo 3,14. E o raio está aqui, ó, 40. Então, o comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 40. Muito bem. O comprimento, fazendo esse produto aí, 2 vezes 3,14 é 6,28 vezes 40, eu tenho, então, 251,2 metros. Isso é o comprimento de uma volta. Uma volta. Mas ele quer percorrer 10.000 metros. Então, como é que eu faço? Eu pego 10.000 e divido por 251,2, que é o comprimento de uma volta. Fazendo esse cálculo aí, eu chego à seguinte resposta: de 39,8 voltas. Então, ele tem que percorrer 39 ou, arredondando isso aqui, 40 voltas para chegar à marca dos 10.000 metros. Entendido? Então, cuidado, toda vez que o problema disser diâmetro, você vai ter que transformar esse diâmetro em raio. Por quê? Porque na fórmula 2πr, o comprimento da circunferência 2πr, você precisa do raio e não do diâmetro. Cuidado! Vamos para a próxima, senhoras e senhores. Para realizar o teste físico em um determinado concurso da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma praça circular cujo diâmetro mede 120 metros. Novamente o diâmetro aí, 120 metros. Se o diâmetro, senhoras e senhores, mede 120 metros, logo o raio é a metade, ou seja, 60 metros. Se uma pessoa dá 9 voltas, né? 9 voltas vão ser quantos metros que essa pessoa percorre? Primeiro, senhoras e senhores, eu vou ter que descobrir quanto é o comprimento de uma volta, correto? Então, vamos lá. O comprimento de uma volta vai ser 2 vezes o π vezes o raio. 2π vezes raio. E quem é π, meu povo, é 3,14. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é justamente aqui, no caso, 60 metros. Fazendo esse cálculo aí, que eu garanto que vocês fazem até de cabeça, né? 2 vezes 3,14 vai dar 6,28 vezes 60, 376,8 metros. Isso em uma volta. Mas o que é que a questão pede? 9 voltas. Então, como é que eu faço? Eu pego 9 e multiplico pelo percurso, né? 376,8. Ok? Isso me dá a marca de 3.391,2 metros. Beleza, senhoras e senhores? Muito bem, eu espero que todos tenham entendido. Deixo aqui o meu muito obrigado.